Muito boa tarde a todos, caras e caros colegas. Senhor Presidente da Comissão Política Distrital e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar, o meu querido amigo Nuno Serra, e no Presidente da Comissão Política Distrital cumprimento todos os militantes e dirigentes do PSD que se associaram à abertura das nossas jornadas parlamentares. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém, meu amigo Ricardo Gonçalves, também na sua pessoa cumprimento os autarcas de Santarém, mas também do distrito que aqui se encontram. Queria dirigir uma palavra também muito particular de saudação a todos quantos acederam ao nosso convite para participar nestas jornadas, em particular aos convidados oradores, alguns dos quais já aqui se encontram. Queria cumprimentar os funcionários do Grupo Parlamentar e os senhores profissionais da comunicação social e dizer-vos que, como acabou de sinalizar há pouco o deputado Nuno Serra, de facto nós realizamos estas primeiras jornadas parlamentares desta legislatura, que é uma legislatura atípica. É uma legislatura atípica porque, como já foi dito, quem governa não é quem ganhou as eleições. É uma legislatura atípica porque temos um Presidente da Assembleia da República que não saiu nem foi apoiado pelo maior grupo parlamentar, aquele que elegeu mais deputados nas últimas eleições legislativas. E temos uma legislatura atípica porque temos um governo que se constituiu porque era apoiado, e é supostamente apoiado, pela maioria dos deputados na Assembleia da República, mas que tem dias em que os sócios do Partido Socialista, os sócios comunistas e bloquistas do Partido Socialista, têm alguma vergonha de algumas decisões ou anúncios de decisão do Governo. É, por assim dizer, uma construção de maioria um pouco inconsistente, como diria o Dr. António Costa. Porque, apesar de aparentar esse apoio maioritário, a verdade é que, como também já foi aqui dito, em muitos dias parece que não há uma maioria que suporte ao Governo no Parlamento. Mas esta é uma legislatura atípica, sobretudo por uma outra razão, talvez a mais importante do ponto de vista político. É que, pela primeira vez, nós temos um Governo em Portugal que, desde a primeira hora e no seu primeiro orçamento, entrou em campanha eleitoral. Ou seja, está a iniciar funções, mas já está a vislumbrar a cessação dessas funções e a preparar-se para o embate eleitoral subsequente. E, por isso, eu diria, em síntese, que Portugal tem hoje não um governo que queira governar, que esteja interessado em reformar o país, em intervir na vida da sociedade portuguesa, mas, sobretudo, um governo que só está interessado em gerir a sua sobrevivência. A sobrevivência do seu governo e da liderança do chefe do governo. Por isso, aquilo que nós temos assistido é relativamente simples no que toca à ação do governo. O programa do governo é, naquela linguagem tão cara ao Partido Socialista, um programa do governo simplex. É muito simples o programa do governo. Ele cinge-se a desfazer tudo aquilo que foi feito nos últimos 4 anos. É este o programa essencial do Partido Socialista. E cinge-se a fazê-lo, mesmo que para isso parta de um princípio que foram os resultados muito positivos, repito, muito positivos, do quadriênio da governação anterior. Sim, não há que ter medo de o dizer. Os resultados foram mesmo muito positivos e, sobretudo, muito positivos face às circunstâncias em que nós vivemos os últimos 4 anos em Portugal. Nós chegámos a 2015 com resultados financeiros que tornaram a dar a Portugal uma situação de tranquilidade e de equilíbrio. Nós chegámos a 2015 com o país a crescer do ponto de vista económico,
2 anos consecutivos, depois de um processo de ajustamento que era, de facto, muito, mas muito exigente. Nós chegámos a 2015 com o desemprego a diminuir e a diminuir de uma forma muito consistente e duradoura no tempo. Nós chegámos a 2015 com um país atrativo para o investimento e competitivo para o setor exportador. Vamos parar e vamos pensar. O que é que nós, que fomos capazes de, com os portugueses, fazer e percorrer este percurso em 4 anos, o que é que nós não teríamos feito se, em 2011, nos tivessem deixado um país igual àquele que nós entregámos em 2015? O que é que o PSD, nessa circunstância com o CDS, poderiam ter feito mais a favor da vida das pessoas, das famílias, das empresas portuguesas, se tivéssemos recebido a herança que deixámos a quem veio a seguir a nós? Nós herdámos dívidas, herdámos déficit, herdámos recessão económica, herdámos desemprego e herdámos desconfiança. Em 2011, toda a gente, em Portugal e fora de Portugal, desconfiava do país, da sua capacidade. O governo desta troika de esquerda, do PS, com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, o que é que herdou? Herdou equilíbrio, herdou recuperação, herdou crescimento e herdou credibilidade. A herança recebida pelo Dr. António Costa e pelo Partido Socialista foi uma herança de credibilidade relativamente à capacidade dos portugueses, das instituições portuguesas, cumprirem a sua palavra, serem capazes de reformar a sua economia, o seu Estado e proporcionar condições de desenvolvimento, de atração de investimento, de criação de emprego, de criação de oportunidades. Este esforço que nós fizemos, sempre o dissemos e quero aqui reafirmá-lo, tem de ser partilhado com os portugueses. Porque essa herança não fomos nós só que a deixámos, nem foi só o governo anterior. Foram os portugueses que a depositaram nas mãos daqueles que quiseram tomar o poder na sequência das últimas eleições legislativas. E, portanto, é preciso respeitar e é preciso exigir que o governo respeite o esforço que está subjacente à herança que recebeu e que lhe permite, hoje, estar em campanha eleitoral desde a primeira hora do seu mandato. E há uma coisa que eu tenho a certeza, e creio que todos temos a certeza. O país, os portugueses, não mereciam este Partido Socialista revanchista, cujo único e essencial propósito é desfazer aquilo que foi feito e desbaratar o esforço que foi encetado nos últimos anos. Nós sabemos bem que foi mesmo desde a primeira hora. Ainda não tinham tomado posse e já entravam no Parlamento projetos para alterar leis que tinham sido aprovadas em julho e tinham entrado em vigor e sido publicadas em setembro. Ainda não tinham tomado posse e já estavam a apresentar projetos para reverter decisões importantes para a vida cotidiana das pessoas e para a saúde financeira do Estado, como, por exemplo, as subconcessões nos transportes públicos das áreas metropolitanas. Ainda não tinham tomado posse e já estavam a deitar por terra o esforço que foi feito para que tivéssemos em Portugal uma escola pública mais exigente e mais qualificada. E esse esforço resultava na criação de mais oportunidades, sobretudo para aqueles que têm mais dificuldades económicas e sociais. É um paradoxo, mas é verdade. A decisão de eliminar os exames
no 4º e no 6º ano, de dar esta ideia de facilitismo à escola pública, prejudica aqueles que têm menos condições económicas ou aqueles que, em virtude do sítio onde nasceram, onde cresceram, têm menos oportunidades de aceder à qualidade e à exigência do ensino público. E favorece, esta é que é a ironia, o ensino privado. O Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista favorecem com esta medida aquilo que é as famílias com mais possibilidades, diante da quebra da qualidade e da exigência do ensino público, poderem recorrer, porque têm meios para isso, ao ensino que lhes garante precisamente essas condições. E há mais reversões. Há o exemplo da TAP, já falarei um pouco sobre isso. Há o sinal erradíssimo que é dado aos investidores com o abandono da trajetória de diminuição do IRC, que tinha sido acordado entre os dois grandes partidos e que devia estar imune a qualquer alteração conjuntural dos partidos que suportam ou apoiam o governo. Devia ser um esteio da credibilidade do país, da fiabilidade do país para atrair investimento. E um país com dificuldades financeiras, mais necessidade ainda tem de ser fiável e credível para ir buscar o capital lá fora, que não tem cá dentro, para poder gerar oportunidades de emprego e oportunidades de modernização da nossa economia. E, como dizia há pouco, sobre a TAP, queria só deixar duas palavras. Infelizmente, este processo pode-se resumir em duas palavras mesmo. Arrogância e opacidade. Repito, arrogância e opacidade. O Governo acha que não tem de dar explicação nenhuma. Enchem a boca que estão disponíveis para ir ao Parlamento e vão. Mas vão lá e não dizem nada. Não respondem a nada daquilo que se lhes pergunta. E omitem, e ocultam, como ainda aconteceu a semana passada, na quinta-feira à tarde, por iniciativa do PSD, debatemos o assunto TAP com o Ministro da Tutela no Parlamento. Ele não disse nada sobre a alteração do capital e, porventura, da distribuição acionista da empresa. E sábado de manhã acordámos com a constatação de que, afinal, havia um novo investidor na TAP, um novo acionista, porventura, nós nem sequer sabemos como é que a operação se estará a desenvolver, mas sabemos uma coisa, ela só é possível com a autorização do Governo. Porque nas regras que nós deixámos escritas, a alteração da estrutura acionista da TAP carece da autorização do membro do Governo ou do próprio Conselho de Ministros. E, portanto, houve aqui uma atitude velada de esconder, de ocultar, de não contribuir para a transparência do processo, e cada vez são mais as razões para nós termos dúvidas dos contornos desta cada vez mais aparente negociata e das contrapartidas que estarão em cima da mesa para cada um dos intervenientes neste processo. E da forma como o interesse público está ou não a ser acautelado. E das condições que estavam escritas e garantidas, saber se elas continuam escritas e garantidas para o futuro, em matéria e em razão daquilo que é o interesse público. Nós sabíamos, o Primeiro-Ministro já tinha dito, era preciso que o Estado tivesse 51% da TAP, a bem ou a mal. Só que, de facto, para além dessa arrogância, a forma pouco transparente e opaca deste processo e os contornos daquilo que já se conhece, não só fizeram com que esse objetivo não fosse cumprido, porque o Estado não tem 51%, terá quando muito, ou vai ter quando muito 50%, mas, sobretudo, vai ser uma solução bem lesiva para os contribuintes e para os interesses do país. E isto é mais uma nota
da tal atitude revanchista de quem, sim, de quem está desnorteado no exercício das funções, preocupado apenas em sobreviver a cada dia e preocupado apenas em poder preparar as próximas eleições. Bom, e se isto aconteceu a estes níveis, então na parte do orçamento a coisa é um bocadinho ainda mais difícil de perceber. Já aqui foi dito sumariamente. Nós recebemos na Assembleia da República, no essencial, não digo nos detalhes porque isso já lhe perdi a conta, no essencial, a terceira versão do Orçamento do Estado. Nós tivemos a discussão do programa de governo e o Primeiro-Ministro no primeiro debate quinzenal, ainda em dezembro. E ele afirmava que iria apresentar um Orçamento do Estado cuja meta do déficit era 2,8 em 2016 e que isso seria alvo de uma negociação com a União Europeia. Depois disse a um jornal internacional que as negociações tinham sido muito exigentes. Tinham sido, portanto, conclui-se que tinham acabado. Tinham começado e tinham acabado. E tinham, enfim, obtido um resultado. Em face disso, foi apresentado um esboço, um draft do Orçamento do Estado. Foi mudada essa meta e foi apresentado uma perspectiva de déficit de 2,6 e uma perspectiva de crescimento económico de 2,1. Já a seguir, depois dessas negociações que tinham sido tão exigentes, o Governo apresentou à Assembleia da República uma terceira versão do orçamento, revendo novamente estas metas. O déficit já nem é 2,8 nem 2,6, é 2,2. São só 0,6% do PIB, não é assim nada demais, não é? O crescimento já não é 2,1, é 1,8. E, pasme-se, já estão em negociação medidas desde já. Ainda o orçamento não foi discutido, já estão hoje em discussão medidas complementares do Orçamento de Estado. Fora a primeira errata, a errata da errata, a errata da errata da errata, que agora vem mudar valores, mas não muda resultados, que é uma coisa extraordinária. Vamos ver no que é que isto vai dar. Mudam-se as premissas, mas o resultado é o mesmo. É uma coisa excepcional. A receita diminui, a despesa aumenta, mas o resultado é o mesmo. Pronto. É, de facto, um milagre das rosas, infelizmente, de tão má memória para os portugueses. Mas, caras e caros colegas, o plano A do Governo foi um plano mesmo à boa tradição socialista. Mais impostos e o milagre da despesa, que é mantermos todos os serviços a fazer mais e melhor, gastar menos e até, vejam bem, podemos repor os salários a 100% de uma assentada na administração pública, que isso não tem grande impacto, e podemos, nas palavras do Ministro das Finanças, reintroduzir as 35 horas da jornada de trabalho na administração pública, porque, dizia ele, solenemente no Parlamento, isso não tem impacto no orçamento, só tem impacto nas nossas caras. Bom, eu tenho andado atento ao que dizem sobre isto alguns membros do Governo. Creio que o Ministro da Saúde já deu a entender que as coisas não são bem assim. E que tirar 5 horas por semana a médicos, enfermeiros e auxiliares nos hospitais e nos centros de saúde, das duas uma, ou se tem de suprir com horas extras ou com novos contratos, ou então não há mesmo mais qualidade de serviço às populações. Eu acho que, para além do impacto orçamental, isto também vai ter um impacto no Ministro das Finanças. E é um impacto na saúde dele. Isto vai ser uma grande dor de cabeça do Ministro das Finanças. Porque se ele pensa que esta alteração não tem consequências no funcionamento da administração e não vai ter consequências no desempenho orçamental de 2016, então nós estamos mesmo muito mal. Nós já sabíamos que havia uma marca de imprudência, já sabíamos que havia uma marca de irrealismo, mas agora fica muito claro que há também uma marca de grande irresponsabilidade por parte
do Governo e da cara que devia ser a credibilidade da proposta orçamental, que era do Ministro das Finanças. Este orçamento, como disse há pouco, é também um orçamento que tem a marca do eleitoralismo. Eu nunca tinha assistido a um orçamento, em primeiro ano de legislatura, que fosse tão eleitoralista. Eu quase me apetece dizer que quem fez este orçamento não está a contar fazer um segundo orçamento. Ou pelo menos para um segundo ano. Se calhar vai ter que fazer um segundo, mas é dentro do mesmo ano. Todos os indícios apontam nesse sentido. E não digo isto, enfim, por hostilidade política ou partidária. Digo isto porque isto encerra em si mesmo um prejuízo muito grande para a vida de muitos portugueses e pode ser o princípio da tal austeridade cuja página este Governo quer virar. Mas eles não viraram a página da austeridade de um lado para o outro. Eles viraram a página da austeridade de cima para baixo. Está virada do avesso, mas ela está lá na mesma, como nós sabemos. Mais injusta, porque afeta todos por igual, ao invés das medidas restritivas que nós tivemos de tomar, que preveniram sempre que aqueles que tinham mais baixos rendimentos seriam menos afetados ou nem sequer seriam afetados, e aqueles que tinham mais altos rendimentos, se fossem privados, fossem empresas, privados particulares ou empresas, tinham um contributo maior. Desta vez, levamos todos pela mesma medida, qualquer que seja o nível de rendimento. E, caras e caros colegas, para não demorar mais, uma última palavra antes de passarmos aos nossos painéis e às nossas reflexões à volta da educação, da saúde, das finanças públicas e da economia. E uma última palavra para um assunto que é bem mais grave do que aquilo que pode parecer numa primeira análise e do que aquilo que alguns podem pensar que é. O ataque vergonhoso e despoderado que o Governo e o Partido Socialista têm em marcha contra o Banco de Portugal tem de ser denunciado. Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, líder parlamentar do Partido Socialista, todos a tocar a mesma música. Todos a perder a vergonha e a querer trazer, de facto, de volta a Portugal os tempos da asfixia, da claustrofobia democrática. Porque é disso que estamos a falar. O Banco de Portugal e a sua equipa podem estar melhor ou pior nas suas decisões. O Banco de Portugal e a sua equipa podem ter méritos e podem ter falhas. E podem ser escrutinados. Não é disso que estamos a falar. O que nós estamos a falar é de uma outra coisa que não pode mesmo acontecer. O Governo não pode intrometer-se, não pode influenciar, não pode interferir na independência do Banco de Portugal. E não pode fazer o governo português relativamente ao Banco de Portugal em Portugal, como não podem fazer os governos dos Estados-membros da União Europeia relativamente aos bancos centrais nacionais, como não podem fazer as instituições europeias junto do Banco Central Europeu. Porquê? Porque isso está escrito nos tratados que regem o funcionamento da União Europeia. O Governo e o Primeiro-Ministro não podem desconhecer o Tratado da União Europeia, o Estatuto do Sistema de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu, que são taxativos a impedir os governos nacionais e os organismos nacionais e europeus de interferir, seja no Banco Central Europeu, seja nos bancos centrais nacionais. E a situação a que temos assistido desde alguns dias, agravada ontem e hoje mesmo, eu quero aqui dizê-lo com toda a clareza, é uma vergonha, configura um desrespeito institucional grave, lamentável
indicia que o Primeiro-Ministro não está preparado para exercer as suas funções porque desconhece o quadro em que deve intervir e desconhece, sobretudo, o equilíbrio institucional, seja no plano europeu, seja no plano interno, e, de facto, contribuem para a degradação das instituições e para as garantias de independência de órgãos que são, efetivamente, e devem ser independentes. Eu pergunto, o que diria o Partido Socialista, se fosse qualquer um de nós a dizer o que eles dizem? O que diria o Partido Socialista se o Governador do Banco de Portugal ou um diretor do Banco de Portugal dissessem que um determinado membro do Governo ou uma determinada decisão do Governo eram irresponsáveis? O que é que o Partido Socialista diria? O que é que o Partido Socialista disse tantas e tantas vezes, quando nós, de forma frontal, mas respeitosa, discordámos de algumas decisões de alguns órgãos de soberania ou outras entidades? Por isso eu dizia que parece que é uma questão menor, mas não é, de facto, uma questão menor. Pode parecer exagerado estar a falar assim, mas não é exagerado. O Dr. António Costa e os seus apoiantes e o próprio Partido Socialista estão a indiciar a vários níveis que se querem transformar mesmo nos donos disto tudo. Quiseram governar depois de terem perdido as eleições. Estão a tomar de assalto o aparelho do Estado. Ainda hoje voltámos a ter notícias no Instituto de Emprego e Formação Profissional de substituições sem critério. Não é só substituir, é substituir sem critério e sem fundamento. O processo da TAP foi aquilo que disse há pouco. É para mudar a bem ou a mal. Já não vou falar de questões que também parece que são insignificantes, mas que já denotavam este apego de domínio de todas as estruturas de poder, até da comunicação social. Lembram-se daquele famoso SMS. O que teria sido se fosse também um de nós a mandar um SMS daqueles? Era de demissão para cima. Era de ataque à liberdade de imprensa e à liberdade de informação para cima. Por muito menos, qualquer um de nós já foi acusado de uma coisa dessas. E, portanto, eu queria terminar dizendo que é ilegítimo que o Partido Socialista e o Dr. António Costa queiram mandar no Banco de Portugal. Isso corresponde a um desequilíbrio institucional que corrói a democracia. E é disso que nós estamos a falar. Eu não vou discutir agora as decisões do Banco de Portugal, mas é preciso respeitar as instituições. Pode-se até discordar dessas decisões. O que não se pode é condicionar, interferir, querer objetivamente pressionar, alterar, mudar para poder mandar, que é isso que o Dr. António Costa quer fazer no Banco de Portugal. Caras e caros colegas, é pois neste contexto que nós vamos realizar as nossas jornadas parlamentares, que nós vamos manter-nos firmes no propósito de oferecermos a Portugal uma alternativa política que verdadeiramente tenha como desígnio, como escopo, reformar os nossos sistemas públicos, reformar a nossa economia, criar oportunidades para que todos possamos construir um futuro mais equilibrado, mais desenvolvido, mais próspero e, por isso mesmo, socialmente mais justo no futuro. Porque estas derivas socialistas, estas derivas radicais da extrema-esquerda, de braço dado com o Partido Socialista, são sempre muito apelativas no início, mas deixam sempre pesadas faturas para o futuro. E nós preferimos fazer ao contrário. Preferimos, se calhar, não ser tão entusiastas no início, mas preparar o caminho para termos solidez,
robustez, crescimento, emprego, credibilidade, dentro e fora, para que todos os portugueses tenham mais oportunidades de fazer singrar o seu projeto de vida. É disso que vamos tratar nestas jornadas e eu conto naturalmente com o empenho de todos, hoje, amanhã, no debate do Orçamento de segunda e terça-feira e até ao último dia desta legislatura, para que não façamos como o Partido Socialista. A campanha ainda não começou, mas quando ela começar, nós podermos tornar a vencer as eleições como fizemos nas duas últimas e tornar a recuperar a direção política e governativa do país. Muito obrigado.